Boa noite a todos. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, amados. Desde já estamos aqui para deixar a paz do nosso pastor César Freitas e da nossa pastora Edileuza Freitas. E nós somos da Igreja Nova Vida com Deus. E estamos aqui para deixar, né, uma palavra para o meu e para o seu coração, para que nós venha nos fortalecer, né, na palavra do Senhor. Amém? O meu esposo, né, o meu esposo Naldo vai estar lendo a palavra aqui nesta noite. Que nós venhamos ficar atento à palavra, o que o Senhor tem para nós nesta data de dia 4 de fevereiro, né, de 2025. Vamos lá deixar a palavra aqui no livro de Números, no capítulo 14, no verso 26. Glória a Deus. Onde fala: aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O verso 26 fala assim: depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei este mar, esta má congregação que murmuram contra mim? Tenho ouvido as murmuração dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Diz-lhe assim: eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim falarei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta. De 20 anos a partir de cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por pressa metereis nela, e eles saberão da terra que vos desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e os vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levantarão sobre si as vossas iniquidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando nós lemos aqui esse texto, né, onde fala que aqueles que estavam ali no deserto não chegariam à terra prometida, né, que Deus prometeu, a terra que Josué e Caleb visitaram e falaram que lá mana leite e mel, sem fartura, né? E aqueles povos todos ali que foram tirados do Egito, eles não tiveram permissão de Deus para entrar na terra prometida. Deus só, daquela multidão, Deus apenas
concedeu que Caleb e Josué entrassem, porque o povo murmurava muito. O povo, eles chegou a certo tempo que o povo murmurava tanto que eles queriam levantar acampamento e voltar para o Egito, porque o povo estava acostumado já ali com as coisas do Egito, né? Mesmo o povo sendo escravo, eles Já se acostumaram, né? acostumaram com aquela vida. E Deus enviou Moisés para resgatar aquele povo, para libertar aquele povo ali do Egito. Porém, demorou muito para aquele povo sair do Egito, porque aquele povo, eles tinham o coração assim, estava preenchido com as farturas aqui do Egito, né? Da maneira que eles viviam, mesmo Já se acostumaram, sendo né? escravos, né? Tinham ali a comida e tudo, e eles acostumaram. E quando eles começaram a andar ali no deserto, eles começaram a passar por turbulência, eles começaram, o desejo deles era voltar ali para o Egito, aonde eles tinham os trabalhos deles e tinham os alimentos, né? Assim, Deus ali, para tirar aquele povo, teve que fazer. Qual o propósito de Deus de tirar o povo ali do Egito? Quando nós lemos lá para trás, quando Deus está fazendo está colocando as pragas ali no Egito para que Faraó liberte o povo. Tem um certo tempo que Deus ele endurece o coração de Faraó. Ele pede para Moisés ir lá tirar aquele povo, para pedir para Faraó libertar o povo, e ao mesmo tempo ele endurece o coração de Faraó. Mas qual o propósito de Deus para endurecer o coração de Faraó? O propósito de Deus era para que aquele povo, eles se libertassem, né? Para que eles mesmos se libertassem ali do Egito, para que eles já saíssem dali, tipo, por exemplo, vamos supor, purificado, né? Crendo completamente em Deus. Então Deus endureceria o coração de Faraó para demorar mais tempo. E através das pragas ali, dos milagres que nenhum do povo dos israelitas foram israelita, que chama o povo hebreu, que são a mesma, né? Nenhum foram atingidos pelas pragas. E mesmo assim eles saíram do Egito e ainda saíram com dúvida nos seus corações. Porque quando ele chega ali na passagem do Mar Vermelho, que eles veem que Faraó está se aproximando, eles ficam todos com medo, mesmo eles sabendo que Deus está ali na frente, naquela coluna de fogo, coluna de fumaça, né? À noite, coluna de fogo. É Deus que está ali na frente deles. E mesmo assim eles temem a Faraó. E o desejo dele, eles já falam logo, é melhor a gente voltar. O Faraó ele vai nos perdoar. Aí é onde Deus abre o Mar Vermelho para o povo passar. E o povo passa, e o povo começa a andar. E a trajetória do Egito para a Terra Prometida seria em torno de uns 40 dias, mais ou menos. E Deus prolongou esses dias para 40 anos. Por quê? Porque
quanto mais o povo andava, mais o povo murmurava. Quanto mais o povo passava por dificuldade, o povo murmurava contra Deus. E Deus fazia E Deus mostrava, o né, o que Deus máximo fazia, que né? possível para que aquele povo tivesse a, a sobrevivência do dia a dia. Todos os dias Deus dava o alimento, dava a água para eles, e mesmo assim eles murmuravam. Trazendo para hoje, para nós, né, que somos povos, né, somos de Israel, né, e acontece a mesma coisa, né? Deus, ele nos ajuda, Deus, ele dá, Deus, ele faz acontecer, e mesmo assim, né, o povo ainda murmura, né? O povo ainda murmura. E, e o que eu vejo, assim, é que Deus, nós mesmo que impedimos a promessa do Senhor nas nossas vidas, né? As pessoas, mesmo que, tipo, Deus promete, Deus, ele cumpre com aquilo que ele fala, né? Porque a palavra do Senhor, ela não volta atrás. Porém, são as pessoas que impedem, né, o agir do Senhor, que impede a promessa, né? Que para ela no meio da caminhada, né? Por murmuração, pelo pecado, né? Por causa do pecado, e aí impede da promessa ser cumprida. E aí, às vezes, aí depois, né, murmura e fica reclamando e vai perguntar para Deus o porquê, né? O porquê disso e o porquê daquilo, né? Que se o Senhor prometeu, né? Mas somos nós que impedimos muitas das promessas que o Senhor faz para conosco, né? E para que nós venhamos, para que a promessa do Senhor venha a ser cumprida nas nossas vidas, nós temos somente que obedecer. Essa é a palavra, né? É a obediência. O Senhor quer que nós venhamos ser obediente à palavra, obediente a Ele, né? Se revestir da palavra dele, se alimentar da palavra, né? Que o que eu entendo, né? E que se aquele povo não murmurasse, né? Quando o Senhor tirou eles de lá do Egito, se o povo não murmurasse, eles chegariam à terra. E não precisaria ser 40 anos, era só 40 dias. E todos estariam ali, mas devido à murmuração, né? E aí não conseguiram entrar, né, na terra prometida, né? Na promessa. Deus falou para Moisés, fala para o povo que de todos ali, os únicos que entrariam na terra prometida era Caleb e Josué. Foram os que foram lá na terra prometida visitar, foram espiar, né? Sim. Para ver se a terra era boa mesmo. Deus permitiu que eles fossem, voltassem, né? Uhum. Inclusive, quando voltaram, trouxeram até alimentos, né? Caixas de uvas Sim. grandes e tal. Mas foram os únicos que Deus permitiu. O restante do mais velho ao mais novo foram todos, como está escrito aqui na palavra, todos foram mortos ali no deserto. E por quê? Aí nós falamos assim, nós imaginamos assim, mas não seria mais fácil se Deus tivesse colocado aquele povo logo na terra prometida, né? Levado todos logo para lá? Mas aí a gente vai ver, se Deus ele propôs aquele povo a caminhar em direção à terra prometida, e aquele povo murmurava. Agora imagina aquele povo entrando todos ali na terra prometida. A briga que o povo não iria, já não iria, a murmuração já iria ser diferente. Creio eu que iriam brigar um com o outro, e iriam querer mais do que o outro, né? E então o propósito de Deus, na verdade, era limpar o coração daquele povo, que aquele povo chegasse ali na terra prometida
com seu coração purificado, crendo apenas em Deus e sabendo que Deus ele era eterno sobre a vida, sobre as nossas vidas, sobre a vida daquele povo. E o propósito de Deus era esse, que o povo tivesse Deus, apenas Deus como seu único Salvador, que é, trazendo para hoje, Jesus, né? Sim. Que é o nosso único Salvador. E a palavra diz que aquele que não passar por Jesus não consegue a salvação, não consegue chegar ao céu. Para chegar a Deus tem que passar por Aleluia, Jesus. Né? E eu creio que tem algumas pessoas que perguntam, né? Pessoas ainda que não leram essa passagem, que perguntam se Moisés era obediente a Deus e por que que ele não alcançou, por que que ele não entrou na terra prometida, né? Eu creio que muitas pessoas perguntam isso. Explica aí um pouco. Aqui um pouco atrás, Deus ele através de Moisés e Arão e Caleb e Josué, eles se prostram diante do chão, diante de Deus, e Moisés começa a rogar a Deus pelo perdão do povo, né? Sim. E Deus ele fala, eu perdoo eles, porém nenhum deles entrará na terra prometida, a não ser Caleb e Josué. Então, aí nós pensamos, Moisés, Arão, irmão de Moisés, que era a voz de Moisés, né? Uhum. No início. Miriam, também irmã de Moisés. E Moisés, por que que não entraram na terra prometida? Porque justamente por causa da fraqueza. Moisés ele sobe ao monte para falar com Deus, e quando ele desce, ele fica bastante tempo lá, e quando ele desce, ele deixa Arão responsável pelo povo, né? Lá embaixo. E quando ele retorna, ele leva Josué fica embaixo e Moisés sobe ao monte, né? Uhum. Para falar com Deus. E lá ele recebe as tábuas com os mandamentos, né? E naquele período, o povo fala para Arão que Moisés morreu e eles precisam de alguém para guiá-los. E eles precisam de um Deus. Então eles decidem a fazer um Deus para eles adorar. E aí é quando eles fazem o bezerro de ouro. É que eu creio assim, que eles achavam que Moisés não ia voltar mais, né? Sim, por causa que ficou que era bastante muito tempo, né? que Moisés ficou lá conversando com Deus e tal. E aí só que Arão ele era responsável na ausência de Moisés, Arão era responsável. Então se Arão falasse não, o povo tinha que respeitar, né? Eu acho que ele não teve uma voz ativa, né? Assim, ele não teve aquela autoridade, né? Ali para falar com o povo, né? Aí ele permitiu, e aí eles trouxeram os ouros, derreteram, enfim, fizeram o bezerro de ouro e adoraram lá. Então, Miriam e Arão, esse foi o pecado, né, deles, por não ter sido firme ali, sustentado o que Moisés colocou para eles. Então, por isso eles não
não foi permitido entrar na terra prometida. E Moisés tem, assim, Moisés ele murmurou também, né? Sim. Então, teve uma época que a pressão foi tanta que o povo murmurava contra Deus com sede e pediram para Moisés tomar providência. E Moisés ali, ele ficou irado e aí ele foi falar com Deus e Deus pediu para ele tocar na rocha. E aí Moisés, ele, ao invés de tocar, ele bate com ira na rocha. E a água começa a matar a sede daquele povo. E por causa dessa ira, Moisés, ele não foi permitido a entrar na terra prometida, porque a rocha, aquela rocha, ela simbolizava Deus, na verdade, né? Porque quando se trata de deserto, quando fala em deserto, no deserto só existe areia, só areia, areia, areia. E a rocha, e ali de repente aparece uma rocha ali firmada, Aleluia, Jesus. e aquela rocha simbolizava o próprio Deus. Então, a ira de Moisés foi por isso que ele não conseguiu entrar na terra prometida. Eu tô lembrando aí de uma frase, né, que uma jovem, que ela me deu, né, que eu entendi aí, assim, sobre ele não teve domínio próprio, né? Tipo, ele não teve, que quando fala assim sobre a ira, né, que nós trazendo para hoje, para que nós venhamos alcançar a promessa do Senhor, nós temos que ter domínio próprio com as coisas. Se nós é uma pessoa assim muito estressada, uma pessoa impaciente, né? E nós temos que aprender a se controlar, né? Nós temos que aprender, não deixar, né, a ira tomar conta, né, ser maior que a gente. Nós temos que aprender a dominar a nós mesmos, né? E ali Moisés, ele deixou a ira tomar de conta ali, né? Ele ficou nervoso por causa do povo, né? Por causa do povo ali né? E através disso ele somente viu a terra prometida, né? Mas ele não entrou, né? Também assim como os outros, né? E para que nós hoje venhamos alcançar a promessa do Senhor, né? Nós temos que ter domínio próprio, nós temos que aprender a ter paciência, saber esperar no Senhor, né? Que esse é o erro do povo, né? Das pessoas, de nós, né? Quando a palavra, que o Senhor dá uma palavra, primeiramente ela vem para quem está ministrando, né? A palavra, né? E que nós venhamos aprender a ter domínio próprio, ter paciência, saber esperar o tempo de Deus, porque o tempo é dele, não é nosso, né? Foi o que Deus colocou no meu coração, né? Com essa palavra aí que Deus usou o Naldo aqui para estar trazendo, né? E essa palavra aqui, ela trazendo para os dias de hoje, serve para todos nós, né? As pessoas que são líderes da igreja, pessoas que coordenam as outras pessoas que são responsáveis por grupo, por pastores mesmo, né? Tem que ficar, focar naquilo que o Senhor colocou para cada um fazer, né? Sim. E a gente tem que entender que as coisas de Deus, elas são todas verdadeiras. E para a gente fazer as coisas para o Senhor, tem que ser verdadeiro com Deus. Nós temos que eliminar, nós temos que nos purificar o nosso coração. Às vezes a gente estamos passando por coisas, algum deserto na nossa vida,
E aí a gente murmura, achando que Deus não é conosco, mas é nós mesmos que procuramos a entrar nesse deserto. Aí Deus permite que nós entramos para que a gente aprenda que nós somos dependentes dele, né? Isso, totalmente, né? Se nós não crer nele verdadeiramente, se não fizer as coisas 100% certas, nós perecemos, nós perdemos de entrar na terra prometida, assim como aquele povo. A terra prometida para nós hoje significa a morada no céu, né? Aquela morada Aleluia. que Jesus prometeu Glória a Deus. que iria subir para preparar lugar para nós. Amém. Aí é nós que temos que alcançar a nossa Amém. salvação. Glória a Deus. Amém? Amém? Que os irmãos fiquem, né, com essa palavra, medite nessa palavra, né, que nós venhamos se alimentar da palavra todos os dias, tirar um tempinho para o Senhor, porque o Senhor quer falar conosco, né? Cada dia que nós lemos um textinho da palavra, o Senhor, Ele fala aos nossos corações. Que Deus abençoe a cada um e uma boa noite. Boa noite, abençoada a todos, que o Senhor Jesus abençoe cada um. Glória a Deus. Na paz e graça do Senhor. Amém? Deus Amém. abençoe. Glória a Deus.